Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um poeta, cronista e romancista estadunidense muito famoso por ser simplesmente amado ou odiado. Hoje vamos falar de Charles Bukowski e uma das suas principais obras, Misto Quente. Mas antes eu só quero aqui fazer um adendo sobre, pra quem viu o último vídeo está vendo esse, que eu mudei muita coisa aqui no cenário, aqui tem a minha estante agora, aqui mudei a posição da bandeira, meu cabelo também mudou, tudo mudou, então é isso, espero que tenha ficado melhor esse cenário aqui, e mais ambientado com os vídeos. Então, vamos lá pro tema. Bom, eu vou começar mostrando aqui a capa do livro, que o livro que eu tenho aqui dessa versão é um pocketbook. Pra mim, gente, pocketbooks são muito bons e práticos. E olha, só pela capa que o desenho na capa do livro, a gente vê que vai ser a história em si, já vai ser algo um pouco crônico, vamos dizer assim. E eu vou começar também comentando que a escrita do Bukowski se fascina principalmente na questão do existencialismo e da reflexão humana, o que é muito interessante porque, diferente de muitos outros autores, ele não faz essa reflexão por meios indiretos. Não, ele é muito assim na lata, sabe? Cada página virada do livro dele é um soco no estômago. Na verdade, nesse livro aqui, O Misto Quente, o protagonista, o Henry, é como se fosse tipo um alter ego do Charles Bukowski, né, o escritor. Muitos consideram isso aqui como se fosse uma biografia do Bukowski, porque ele escreve muitas coisas sobre a vida dele que realmente aconteceram. Principalmente porque a história aqui no caso conta sobre um menino, que né, no caso Henry, que cresceu durante a recessão, pós-recessão de 1929, também conhecida aí, né, como a Grande Depressão, que foi uma das maiores, a maior crise, na verdade, dos Estados Unidos, economicamente falando. E que ele tem, na verdade, aí um pai muito abusivo, tanto psicologicamente quanto fisicamente. O pai dele cometia sérias agressões contra a mãe, verbalmente, né, fisicamente, como eu havia dito, na frente dele mesmo. E ele cresceu aí nesse ambiente violento e totalmente totalitário, controlado pelo pai, e a mãe que simplesmente não defendia ele nada, não podia ter uma opinião, não se manifestava. Cresceu com grandes problemas de aparência, autoestima. No livro é contada uma série de episódios onde, quando ele vai chegando assim na adolescência, realmente ele tem uma acne horrorosa no rosto, nas costas, e ele é obrigado a fazer um tratamento. Não obrigado, ele quer fazer, na verdade, esse tratamento para melhorar essa aparência dele, porque as pessoas reparam e acham nojento. Ele se acha nojento, ele não consegue aceitar a própria imagem. E ele é tão carente de atenção que quando ele vai fazer esse tratamento, ele acaba meio que não é se apaixonando, mas tendo. Acho que pode ser dizer se apaixonando, acho que eu posso utilizar essa palavra, pela enfermeira que estava cuidando dele, pelo simples fato de que ela dava alguma atenção e afeto para ele, sabe? Ele começa a idealizar aquela enfermeira porque os pais dele simplesmente eram frios com ele, não tratavam ele como uma relação saudável, sabe? Mãe filha, mãe filho, pai filho, não. Então ele tinha esse afastamento dos pais, sabe? Era bem triste, crônico. E é o que eu disse, o que é interessante, na verdade, nesse livro é porque ele manda tudo na lata. Confesso que dentro da minha experiência pessoal, foi bem complicado quando eu li esse livro pela primeira vez, porque eu comecei a ler e falei, o que eu tô lendo? Foi a primeira coisa que eu li do Bukowski. Na verdade, é até interessante você ter realmente esse primeiro contato com a leitura do Bukowski sendo misto quente, porque, como eu disse, é muito perto do que foi uma biografia da vida dele. Então você já consegue entender muitos motivos do autor, o porquê ele ser dessa forma, o porquê dessa solidão, o porquê dessa tristeza na escrita dele, sabe? Então, o fato de você ler esse aqui primeiro te explica muitas outras coisas. Mas eu não tinha tido muito contato com a escrita do autor. Então, para mim, foi muito chocante ler todas as coisas que eu li aqui, sabe? Em relação à solidão, em relação à descrição que ele dava do dia a dia de vivência dele, aquela coisa bem precária, quando ele fica mais velho, no caso, todo dia bebendo, todo dia com problemas financeiros, todo dia, sabe, tratando a vida como se não fosse nada, só que de forma
realmente explícita, sem metáforas nenhuma. O autor consegue descrever sem ligar realmente para nenhuma regra das literaturas, em questão de palavrão, em questão de ter algum tipo de classe ou algo do tipo, não. Ele escreve e é isso, sabe? E na verdade, ele teria sido sim muito criticado quando os livros dele lançaram, assim. Só que o que acontece? Ele acabou quebrando um padrão que acontecia, porque a gente sabe, né, que dentro da história, principalmente assim dos Estados Unidos, acaba acontecendo uma idealização muito grande dos costumes americanos, sabe, aquela coisa bem American Way Life, e o fato de que o Bukowski escrevia uma literatura tão melancólica e tão triste, mas tão relatável assim em questão da realidade do dia a dia, fez com que muitos americanos realmente se identificassem com a literatura dele, porque viram-se pela primeira vez algo que não fosse romantizado, sabe? Se viram naquela literatura, fala, poxa, essa vida aí totalmente horrorosa e parecida com a minha, sabe? Ao invés de algo idealizado, algo que eles nunca puderam, nunca poderiam chegar perto de alcançar. Então, um dos motivos pelo qual a literatura do Bukowski faz muito sucesso nessa época, assim, é por causa disso, por causa dessa identificação que as pessoas conseguem ter com a literatura dele, sabe? Com essa coisa do real, de mostrar a realidade, não a romantização. E é algo que choca muitos hoje em dia, porque eu acho que hoje em dia a gente acaba romantizando muitas coisas, sim, e não existe isso na literatura do Bukowski. Ele manda tudo na lata do jeito que acontece. E eu, particularmente, aprendi a apreciar essa leitura, mas foi com o tempo, porque a primeiro momento foi um baque bem forte, assim. Mas basicamente são esses os pontos, sabe? Existencialismo, literatura objetiva, ele não liga para as regras da literatura. Esse livro aqui, né, como eu disse, o Misto Quente, o protagonista é praticamente um alter ego dele. Ele conta inúmeros episódios sobre o pai abusivo, a mãe passiva, a infância sem dinheiro, os episódios que aconteciam na vida do dia a dia dele em relação aos colegas de classe que tinham às vezes outras oportunidades, que se sentiam mais bonitos consigo mesmo, se aceitavam e ele simplesmente tinha esse sentimento contínuo de exclusão. Bom, acredito que esses tenham sido os principais pontos que eu gostaria de apontar nessa literatura, porque é uma literatura muito ampla, onde ele escreve inúmeras coisas, poemas, como eu havia dito, crônicas e etc. Então, eu só espero que tenha ficado claro os pontos principais dessa literatura e que você tenha curtido o vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E é isso, obrigada!